para a gente lembrar dessas palavras. Eu vou pedir para o nosso irmão compartilhar. Em primeiro lugar, quero compartilhar sobre alguns lugares especiais. Nós temos aí o slide número 2, tá? Alguns lugares especiais que nós temos em Jerusalém, que é muito importante para cada crente visitar. E o primeiro lugar é esse aí, se chama Museu do Livro. O arquiteto israelense escolheu uma rocha negra e uma cúpula branca, em referência à luta entre os filhos das trevas e os filhos da luz, na batalha, em uma das profecias que aparecem nos manuscritos de Qumran. Talvez vocês não saibam disso, mas existe um relato profético em Qumran que fala sobre um evento no Apocalipse, onde haverá uma guerra entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Para nós, no Apocalipse de João, é a batalha de Gog e Magog. E por que é interessante essa interpretação do arquiteto? O bloco de trevas parece ali que é intransponível, uma parede de pedra negra, basalto que temos lá no Mar da Galileia. A cúpula, por sua vez, ela foi feita no formato da tampa de um vaso onde a Bíblia foi achada depois de 2000 anos guardada no deserto da Judeia. Então nós temos aí o contraste, a falta de possibilidade de transpor, e nós temos, por outro lado, algo que transpõe a história. É o museu, nós vamos para o próximo slide, o Museu do Livro. E o que vocês estão vendo aí agora no segundo slide, você pode mudar aí para a gente? Terceiro slide, desculpa. Vocês estão vendo aí um rolo no meio. Vocês estão vendo o rolo? Esse rolo está debaixo dessa cúpula branca. Eles fizeram de tal maneira que entra pouca luz, para essa luz não interferir nos manuscritos que estão ali embaixo. E esse manuscrito que vocês estão vendo ali, que as pessoas estão ali no meio, é o manuscrito do livro de Isaías, que fala exatamente sobre o Apocalipse, os últimos dias, aquilo que há de acontecer, onde a luz do Senhor vai brilhar sobre toda a face da terra. Então isso é algo maravilhoso. Quando nós chegamos em Jerusalém, nós precisamos ver isso, gente. A Bíblia foi escrita começou a ser escrita cerca de 3.000 anos atrás, na época de Davi. Os relatos foram compilados e através da história, eles foram passados de geração em geração através da tradição e dos manuscritos. E esses manuscritos começaram a ser compilados. Quando chega na época de Jesus, nós temos todos os manuscritos do Velho Testamento. E vocês estão vendo aí o manuscrito de Isaías, o manuscrito mais completo achado em Qumran. Isso é maravilhoso. E agora eu vou mostrar para vocês como Deus age. Eu me arrepio só em pensar nisso. Esses manuscritos, gente, eles estavam numa caverna na Judeia. E ali, naquela região próxima a Jericó, não está muito longe de Jericó, no norte do Mar Morto, estava ali um pastor de ovelhas beduíno. Os beduínos são os árabes mais escuros que tem, mais do que eu até. Gente, eu estou bronzeado, tá? Isso é bronze lá da Judeia. Tá? Mas ele estava lá com as cabras e ele achou que uma ovelha se perdeu. Então ele viu algumas grutas que tem lá. Ele pegou uma pedra e jogou para ver se tinha uma ovelha lá dentro de uma gruta, para ela sair. E aí ele ouviu, toc. Ele ouviu algo se quebrando. Ele subiu para ver e ele descobriu que tinha um vaso com uns pedaços de couro. Ele não sabia o que era manuscrito. Ele viu um vaso e uns pedaços de couro estilhaçado. Ele pegou aquele vaso ali, abanou, pegou o couro, levou para o vilarejo dele na Judéia, e aí foi perguntar para os parentes, será que eu consigo fazer sandália? Sandálias com couro? Com esse couro? É muito fino, mas será que eu consigo fazer? Porque ele sabia que tinha mais, ele já tinha rodado ali e sabia que tinha mais. E aí dizem, não, sandália não dá para você fazer, mas tem umas manchas aqui, pode ser que uns malucos aí judeus queiram saber o que é isso. Chega no mercado negro, para botar para vender, aí um dos manuscritos chega na mão de um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, um judeu, e ele reconhece o manuscrito e ele fala, eu quero mais. Aí começa uma corrida para comprar os manuscritos. Israel compra a maioria dos manuscritos, os judeus compram a maioria dos manuscritos. Na noite, escutem bem como Deus faz as coisas, na noite
em que houve votação na ONU para a repartição da terra de Israel entre árabes e judeus, Palestina e Israel, na mesma noite, esse professor da Universidade Hebraica abre o manuscrito de Isaías, e ele era o único professor que conseguia ler esse manuscrito. Ele começa a ler a Bíblia depois de 2000 anos, gente. Acontecem 2 milagres. Primeiro milagre, poderá nascer uma nação em um só dia? Acontece. Segundo milagre, a Bíblia que estava ali enterrada naquele manuscrito por 2000 anos começa a ser lido pela primeira vez em hebraico, depois de 2000 anos. Então, gente, nós precisamos conhecer esse lugar, porque isso aí mostra a veracidade do texto e da Bíblia, e de quem é o nosso Deus, que tanto nos ama e guardou em vasos, em cavernas obscuras, lá na Judéia, para que nós soubéssemos que a sua palavra é verdadeira. Qual é a diferença do manuscrito de Isaías para o Isaías que você tem aí na Bíblia? Nenhuma. Nenhuma. Isso é maravilhoso, né?